Boa noite a todos. Como vamos? Espero que todos estão bem. Cada dia que passa é uma vitória. Cada dia que a gente consegue ganhar. Estamos se aproximando de Shabbat. Na verdade, essa é a nossa última transmissão essa semana. Mas vale a pena acompanhar. Às vezes tem shiurim ao vivo, por Zoom, por Skype. Mantenham-se ligados amanhã, para quem quiser. Shiur por Zoom de Parashat Shavua, às 9h15 da manhã. Estamos estudando Ilchot Shmirat HaLashon, Ilchot de Lashon Hara. E a gente, ontem, a última coisa que a gente falou foi sobre Lashon Hara de forma indireta, Lashon Hara de forma indicada, não explícita, que a gente falou que ela é tão proibida quanto, às vezes, se a pessoa se ela diz, eu não quero falar sobre esse assunto, de forma que dá para entender que tem alguma coisa ruim aqui, mas não especificando, isso vai se chamar de Avak Lashon Hara, que é menos grave, mas ainda assim é proibido. Mas qualquer tipo de indicação falada ou insinuada também é considerado Lashon Hara. Agora vamos falar sobre Lashon Hara, que a pessoa se engloba. Às vezes a pessoa conta uma história ou um fato, na qual ele se inclui também nessa Lashon Hara. Nesse caso, também é proibido. Aliás, isso é proibido, primeiro, às vezes, isso pode ser mais grave do que uma Lashon Hara comum. Por quê? Porque quando a pessoa ela se inclui na história, muitas vezes ela dá mais veracidade, ela dá mais crédito a essa história. As pessoas acham que se você conta sobre você mesmo, quer dizer que isso é verdade. Então eles vêm mais a acreditar nos fatos sendo contados, o que torna a Lashon Hara mais grave. Isso não tem diferença se você faz isso como uma piada, ou se você faz isso até com um sentimento de arrependimento, enquanto você inclui outras pessoas nessa sua história, e você conta coisas erradas que foram feitas por você e por outros, isso entra na definição de Lashon Hara e fica proibido. Aliás, isso também, se você aumenta, você diz que você é o principal culpado, mas enquanto você inclui outra pessoa nessa história, também é proibido. Falar Lashon Hara somente de si próprio. Será que eu posso contar uma história de algo que eu fiz de errado? Tem discussão nos poskim sobre isso. E tem quem permite, tem quem proíba. Nesse caso é sempre bom se abster. Mas, mesmo de acordo com as opiniões que permitem falar Lashon Hara de si próprio, isso vai ser só permitido em casos de que a pessoa que está escutando sabe que a Lashon Hara está sendo contada da própria pessoa. Que está muito claro que eu estou falando só de mim e não de outra pessoa. Mesmo quem permite, vai só permitir nesse caso. Será que é permitido, se eu dei permissão para outra pessoa contar uma história minha, se a gente diz que é permitido contar Lashon Hara de si próprio, de acordo com essa opinião, será que seria permitido eu dar permissão, eu dou permissão, falo pro meu amigo, olha, você pode ir lá contar, não tem problema, não me incomodo. Isso vai ser permitido só de forma que não está sendo falado de uma forma pejorativa, só em casos que o que for falado vai ser falado de que pode ser interpretado de duas formas. Mas se é uma Lashon Hara explícita, uma Lashon Hara expressa, isso ainda não vamos ter como permitir e fica proibido. Uma das perguntas que surgem bastante quando a gente fala sobre Lashon Hara é Lashon Hara dentro da família. Isso engloba vários aspectos. Por exemplo, a gente já falou um pouquinho sobre perguntar às crianças quem fez algo por necessidade de educação. A gente falou que nesse caso vai ser permitido perguntar, contanto que se deixe muito claro que nós estamos perguntando somente por causa da toalha, por causa do benefício e da necessidade de educar, e não por outro motivo. Aliás, tem algumas restrições que tem que saber, talvez a gente vai falar sobre elas mais para frente, sobre essa permissão de contar Lashon Hara por toilet, por benefício. Agora, vamos outros exemplos sobre Lashon Hara dentro da família.
É proibido falar Lashon Hara, mesmo sobre as crianças. Contar, olha, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo. Se é uma pessoa que vai entender isso como um desmerecimento, é proibido falar essa Lashon Hara. Quando vai ser permitido? Se você falar entre os dois, entre os seus cônjuges, o casal, por exemplo, e contar o que as crianças fizeram hoje durante o dia, de forma que a intenção é muito clara, que não tem aqui um desmerecimento ou um desaprecio de uma das crianças, e sim um fato de como a gente tem que pode pensar, o que a gente pode fazer, ou uma forma de envolver uns aos outros. Isso vai ser permitido, tomando cuidado, novamente, para falar as coisas de forma que não sejam depreciativas, só de forma permitida. Aliás, contam que a Lashon Hara de crianças, às vezes, é mais severa do que a Lashon Hara de adultos. Por quê? Porque a Lashon Hara de adultos, se a pessoa, Hashem Shalom, falou a Lashon Hara de um adulto, ele pode ir para o adulto pedir desculpas, e se a pessoa desculpar ele, ele recebeu. Crianças não têm mechilá, eles não têm o conceito de desculpa para crianças. Contam do Rebbe de Amsherov, um dos grandes Rebbes vivos hoje, não sei, não lembro se é dele ou se é do pai dele, mas de qualquer forma, que uma vez ele gritou, ele deu uma bronca numa criança que estava fazendo bagunça na sinagoga. Uma bronca justificada, não uma bronca fora do lugar. No bar mitzvah desse menino, o Rebbe de Amsherov apareceu com um presente e pediu desculpas. Ele falou, pode ser que a bronca que eu dei era válida, mas eu sei que você se envergonhou do que eu falei, você se ficou sentido, eu venho pedir suas desculpas, eu precisei esperar até o bar mitzvah para poder pedir desculpas. Então isso volta a lembrar que é grave, é muito grave falar o chamado das crianças, e também, isso um parênteses, nessa época, se a gente tentar usar linguagens positivas frente aos nossos filhos, com certeza a gente vai estar ganhando. Lashon Hara entre o casal. Será que eu posso, numa conversa de casal, falar Lashon Hara? Então, na verdade, não. De forma alguma é permitido falar Lashon Hara, o marido contar Lashon Hara para a mulher ou a mulher para o marido. Ao contrário, cada uma da família tem responsabilidade que nessa casa não se fale Lashon Hara. Às vezes vai ficar permitido. Quando? Quando você sente que o seu cônjuge ele tem uma mágoa com alguém, o marido ou mulher ficou chateado com uma certa situação, ele precisa desabafar, ele precisa contar, e quando ele contar, ele vai se sentir mais calmo, ele vai se sentir melhor. Nesse caso, tem posquim que permitem escutar a Lashon Hara, contando que a pessoa que escute, ela não acredite de forma total que o que está sendo contado é verdade. Ele pode escutar e no coração manter isso ou como não verdade ou como uma suspeita, sem tomar uma decisão. Uma das boas ideias é procurar dentro do coração. Não precisa falar isso de forma aberta, porque senão, às vezes, isso faz a pessoa chateada mais ainda, mas quando a gente, dentro do coração, procura um aspecto que talvez mude, ilumine contra a luz a história contada, isso ajuda a não acreditar na história de forma total. Nesse caso, vai ser permitido escutar a Lashon Hara que o cônjuge quer falar, para poder acalmar, para poder dar para ele um conforto e para que ele não continue chateado. Esse aspecto de não falar Lashon Hara em casa não é uma coisa fácil, porque às vezes isso cria atritos, às vezes isso trava na relação. Um conselho que a gente pode dar para conseguir manter e não falar Lashon Hara em casa, que é muito importante, é conscientizar as pessoas, conscientizar as nossas famílias. Existia em Manchester, na Inglaterra, um Mashgiach da Yeshiva de Manchester, o Rav Segal, Zecher Tzadik Lebracha, que ele prometeu que toda a família que estudar 2 halachot de Shmirat HaLashon todo dia vai ter brachá em todos os assuntos. Eu não posso prometer isso, mas o Rav Segal era um tzadik grande e ele prometeu isso. Quando a gente começa a estudar, a gente conscientiza as pessoas de que falar Lashon Hara é igual ou mais grave do que comer não kasher. As crianças entendem que é proibido falar Lashon Hara da mesma forma que nós não comemos uma comida que não é kasher ou Chas v'Shalom não
não transgredimos o Shabat. E não tem diferença, as duas coisas estão escritas na Torá, e como a gente viu alguns shurim atrás, às vezes a Lashon Hara engloba mais proibições. Então as pessoas vão criando uma consciência. Pode ser que no começo isso é um pouco difícil, pode ser que no começo isso implica em a pessoa sente menos liberdade para conversar, mas aos poucos dá para se acostumar. A ponto, eu posso falar, crianças pequenas conseguem se acostumar a isso. Minha filha, ela volta da escola, e às vezes ela está magoada, algum amiguinho fez alguma coisa, ela sabe que ela vai contar a historinha sem falar quem foi, para não fazer Lashon Hara. E ela não se sente mal por isso, ela se sente aberta. Isso é uma coisa que a gente pode entrar na nossa consciência falando sobre o assunto. De forma alguma, não repreender. Repreender em casa nunca dá certo. Repreender em casa normalmente cria o efeito contrário. Vamos junta a família, junta o casal, sempre bom estudar algum pouco de Torá no casal, juntem o casal e estudem, tem em português uma lição a cada dia, tem em hebraico o livro do Hafetz Chaim, isso com certeza vai trazer brachá para a família toda. Agora a gente vai entrar num outro aspecto das halachot, Lashon Hara em público. Então, antes de mais nada, temos que saber que Lashon Hara é proibida ser contada tanto frente a uma pessoa só particular, e obviamente que é proibido contar Lashon Hara em público. Ao contrário, quanto mais pessoas escutarem a Lashon Hara, mais grave ela se torna, por vários motivos. Primeiro, porque tem mais pessoas desapreciando a pessoa do qual a gente contou, do qual a gente foi falando. Segundo, tem mais pessoas que estão... Você não. A pessoa que conta em público causou a mais pessoas de transgredir a proibição de escutar Lashon Hara. E terceiro, porque quando algo é falado em público, novamente ele tem mais crédito. E as pessoas tendem a acreditar mais. Obviamente, se a pessoa falar em público, com certeza é verdade, o que não necessariamente é. E quarto, se a pessoa da qual nós estamos falando está na nossa frente, isso se torna uma das averot mais graves da Torá, que é envergonhar uma pessoa em público. A Gemara fala que a pessoa que envergonha uma pessoa em público é como se ele estivesse assassinando. Nada mais, nada menos. Isso é muito, muito grave. Por isso, a Lashon Hara em público ela é tão ou mais grave do que a Lashon Hara em particular. Já que tratamos de envergonhar uma pessoa em público, existe uma halachá que é importante saber. Será que uma pessoa que foi envergonhada em público, ela pode revidar? Escrevem os poskim que ela pode responder no lugar. No ato é permitido responder. Agora, a pergunta é qual a definição do ato? Então, tem discussão nos poskim. Tem quem diga que no ato quer dizer somente naquela ocasião. No momento que alguém me ofende, eu tenho a permissão de responder, e não sei se ofender de volta, mas de me defender. Tem poskim que falam que enquanto a pessoa ainda está brava, ela tem essa permissão e não foi proibido responder. Mesmo quando é permitido responder, é só permitido responder, mas de forma alguma não se pode aumentar calúnias ao outro que não são verdadeiras e que não são justas. E da mesma forma, isso não fica permitido, é permitido a pessoa responder a quem ofendeu ele, mas não é permitido ir sair por aí contando, falando mal dessa pessoa que ofendeu para outros. Agora, é importante lembrar, tudo isso é a halachá e não temos como proibir uma pessoa, realmente é uma situação muito difícil, não temos como proibir uma pessoa de se defender quando ela for ofendida. Porém, a Gemara já fala que uma das maiores, dos níveis mais elevados, são pessoas anelavim veinam olvim, shomim cherpatam veinam meshivim. Pessoas que elas são ofendidas e não ofendem de volta, pessoas que escutam desaforos e não respondem. Gvuratav, a Gemara fala que eles têm um nível do sol, com toda a sua força, ele serve a Hashem, assim também essas pessoas servem a Hashem. Fora isso,
é conhecido, tradição de todos os Gedolei Israel, que isso, a pessoa que ela é ofendida e ela não revida, tudo o que ele pedir naquele momento, Hashem atende essa tefilá. Esse é um momento propício para atender a tefilá. E aqui eu quero contar para vocês uma história pessoal minha. Eu tenho uma irmã que durante vários anos ela não teve filhos. 6 anos eles não tiveram filhos. E eles fizeram tudo o que era necessário, várias tefilot. Uma vez teve uma situação e alguém foi ofendido em público. E essa pessoa que estava sendo ofendida em público, logo que tinha lá um rabino muito importante que viu a situação, e rápido ele chegou nessa pessoa e falou: não revida. Não revida, não revida, não revida. Agora você tem a oportunidade de pedir para Hashem. Reza, tem 3 casais conhecidos que não têm filhos. Os 3 casais tiveram gêmeos 1 ano depois dessa história. Isso, um desses casais é minha irmã. Essa é o nível e a elevação de uma pessoa que ela consegue se segurar e se controlar e não revidar uma ofensa pública. Com certeza é algo muito elevado. Por hoje nós vamos parar. Voltamos, se Deus quiser, no domingo. Shabbat Shalom Mevorach para todos. Nós vamos tentar enviar folhas de estudo para Shabbat. Assim também, quem quiser, vamos publicar um link para o Shur de Parshat HaShavua amanhã. Esperamos que todos tenham um Shabbat Shalom com muita saúde, com muita paz e que conseguimos só crescer dessa crise. Bezrat Hashem, Hashem vai mandar refuah shleimah para nós, para todo o Am Israel, para o mundo todo. Um abraço. O Rav Eliyahu entra daqui a 1 minuto.